Pagou Exu. Olá, esse é o Mãe Flávia Pod, o nosso podcast que leva você a um mergulho profundo nas águas do conhecimento e da espiritualidade. E hoje nós iremos tratar de um tema muito importante: a raiva, o rancor e a rejeição, ou seja, os 3 R's mais populares no sentido de tratamento das nossas emoções. Você, em algum momento da sua vida, já se pegou vítima da raiva de alguém? Ou você proferiu raiva contra alguém? Você já se pegou sentindo rancor? Ou alguém tendo rancor por algo que você fez e não conseguiu compreender o que aconteceu e às vezes até destruiu um laço de amizade, quem sabe até um relacionamento, até ambientes profissionais, às vezes, eu já vi pessoas serem mandadas embora por conta disso. E a rejeição, né? Também um tema muito em pauta hoje em dia, onde as pessoas estão carentes de serem aceitas demais em virtude de novas formas de organizações sociais e novas formas de se relacionar. Então, se você quiser ouvir sobre todos esses assuntos, fica conosco até o final e já vai curtindo, comentando, compartilhando, indicando para outras pessoas esse conteúdo e enviando também as suas perguntas, porque é muito importante a sua participação. Então, para tratar desse tema, para me ajudar um pouco a refletir sobre esses assuntos, eu convidei aqui hoje a Flávia, da Efé Comunicações, assessoria jornalística, que tem um trabalho muito longo, né, com promoção de mulheres negras, pessoas negras e principalmente periféricas, e que tem nos auxiliado também nessa comunicação. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada pelo convite, Mãe Flávia. É um prazer estar com todos e todas aqui. E é um tema muito importante a gente tratar de raiva, rancor e rejeição, principalmente com os altos índices, né, de suicídio, de depressão que a gente tem na sociedade. Então vai ser um prazer aprender e trocar com todos vocês. Exatamente. E aí a gente precisa entender quais são as perspectivas da Umbanda sobre esses temas. Porque muitas vezes a pessoa chega no terreiro e ela está buscando ser tratada de um desses sentimentos. Ou seja, ela está motivada por um sentimento de raiva muito forte, ou ela está sendo vítima do rancor de alguém, ou ela tem um sentimento de rancor, às vezes até da infância, ou até de outras vidas. Tá? Ou ela tem uma rejeição que pode vir desde a infância. Então, eu queria, num primeiro momento, explicar rapidamente o que são esses sentimentos, porque por mais que pareça fácil compreender, não é. A raiva é um sentimento que você concentra uma energia de ódio durante um tempo indeterminado na direção de alguém ou de alguma coisa. Por exemplo, eu posso me cortar aqui agora com essa xícara e posso ficar odiando essa xícara aqui durante, sei lá, 3 horas, 2 horas, ou durante o tempo que esse corte permanecer no meu corpo. Pode durar 7 dias, sei lá, eu posso ter que tomar ponto. Então, a raiva é um sentimento de ódio direcionado a alguém ou alguma coisa que normalmente eu não aceito que tenha me causado dor. Eu não aceito que tenha me causado qualquer tipo de ferida. Então, isso é a raiva. O rancor, ele vem depois da raiva. Ele é um sentimento onde a gente não quer perdoar. A gente não quer entender. O rancor quer dizer, eu não quero entender o que você fez que me gerou dor, que me gerou desconforto, que me magoou. E eu posso alimentar rancor durante uma vida inteira. Existem pessoas que passam uma vida inteira. Eu conheço irmãos, filha e pai, mãe e filha, com rancor de anos e anos e anos e anos, nunca dissolvido. E o importante pensar sobre esses sentimentos à luz da espiritualidade é que você pode renascer com esse sentimento, né? Isso, inclusive, é a justificativa de por que algumas vezes na família, algumas pessoas não conseguem se dar de jeito nenhum, não conseguem ter um bom relacionamento. E a rejeição, que é um sentimento também muito importante hoje em dia, né? Como o Flávio trouxe aqui a questão da depressão, do suicídio, as pessoas hoje criaram padrões para serem aceitas, né? Desde padrões estéticos,
Ou seja, eu tenho que ter um corpo, eu tenho que ter uma cor, eu tenho que ter um tipo de cabelo, eu tenho que ter um tipo de linguagem, eu tenho que ter um tipo de corporalidade para ser aceita dentro de um relacionamento, dentro de uma empresa, dentro de uma função profissional, ou até mesmo dentro de um grupo social, seja ele uma família. Quando você começa a se relacionar com alguém, você vai ter que conviver com a família daquele parceiro ou daquela parceira. E também dentro de comunidades religiosas, que eu acho que é um tema que a gente tem que falar sobre isso também, né? É verdade. Como é que as religiões estão lidando com pessoas que são atípicas, né? Eu tenho até uma pergunta para fazer, pegando esse gancho, mãe Flávia. A gente está falando de emoções muito profundas que, obviamente, né, a orientação espiritual, uma casa de axé, um terreiro, vai nos ajudar. Mas a senhora, como está há muito tempo, né, já nessa estrada, como que a senhora ajuda nessa condução? Que eu imagino que as pessoas chegam com sentimentos muito confusos, Sim. com a cabeça bastante atordoada. E como que a Umbanda vai ajudando a lidar, ou ela se entender, ou ela acreditar de novo da vida? Como é que tem sido a sua prática? Quando nós fundamos a Casa do Perdão há 25 anos atrás, o Caboclo Ventania falou a seguinte frase: 95% das pessoas que vêm ao terreiro buscar ajuda espiritual, elas não necessitam de ajuda espiritual, mas sim de ajuda emocional. As motivações são emocionais, porque o ser humano desconhece a natureza das suas emoções e, portanto, não consegue lidar com elas. E eu falei, bom, esse caboclo é doido, né? Porque eu tenho que ficar aqui esse tempo todo lidando com pessoas com problemas emocionais, mas eu oferecendo um tratamento espiritual. Eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga. O que ele quer dizer com isso? Isso eu com meus 22 anos de idade, ou seja, 25 anos atrás. Passado 25 anos, o que eu atesto é que o caboclo estava coberto de razão. A maioria das pessoas que vêm aos terreiros, os problemas têm motivações emocionais e só depois espirituais. Claro que as questões emocionais, elas geram consequências espirituais. Por exemplo, se eu estou enfraquecida emocionalmente, e eu vou ao médico, e o médico fala para mim, olha, você está com problema de falta de água nos rins, você precisa tomar 2 litros de água por dia. Eu estou com o meu emocional fraco, consequentemente o meu espiritual ficou fraco também. Eu volto para casa, paro, olho a jarra, olho a caneca com água e lembro do que o médico falou. Eu preciso tomar 2 litros de água por dia. Aí eu olho para a caneca com água, olho para a jarra de água e lembro novamente. Eu preciso tomar 2 litros de água. Mas eu não tenho força para fazer esse ato aqui. E pegar água e beber. Quando o meu espiritual está fortalecido, eu consigo acionar com mais empenho o meu emocional. E aí o que acontece? Eu vou ter essa força, eu vou conseguir dizer, não, eu tenho que beber a água, o médico mandou, então estão aqui os 2 litros de água, eu vou me servir e eu vou beber essa quantidade de água porque é o melhor para o meu organismo. Entende? Então, é claro que as duas coisas estão ligadas, mas eu preciso também entender que o espiritual ele pode me ajudar no meu emocional, mas o emocional ele é cíclico. Então, se eu também não buscar tratar os motivos pelos quais eu facilmente fico com raiva, facilmente fico com rancor, facilmente me sinto rejeitada, talvez o espiritual não dê conta de todas as transformações. Mas ajuda a buscar, digamos, esse autoconhecimento e esse equilíbrio para se curar, né? Sim, até porque, muitas vezes, o teu ambiente magnético, ele está impregnado de emoções negativas, às vezes até na própria gestação. Por exemplo, a raiva. Existem situações em que a mulher engravidou com raiva, ou o pai ficou com raiva porque houve uma fecundação, ou a mulher não queria engravidar. E aí ela pode passar uma gestação inteira com raiva. E pode, inclusive, ser um caso de estupro. Estupro de uma pessoa estranha, aleatória, que estuprou aquela mulher, violentou, mas também estupro dentro de uma relação. Dentro de uma relação de namoro, de noivado, de paquera, de ficante, de amantes, ou até mesmo de casamento. Tá? Então, veja bem, houve uma fecundação, onde essa fecundação ela foi feita naquele momento de prazer sexual, e em seguida gerou raiva. E eu posso gestar durante 9 meses com raiva.
e posso, inclusive, gestar com rancor. E posso, inclusive, gestar uma criança sem desejá-la, ou seja, rejeitada. Então, essa criança ela pode nascer desconhecendo um sentimento que a gente chama no Theta Healing de o DNA do amor. Ou seja, ela não conhece o DNA do amor. O ato de fecundação dela foi feito a partir de um ato frio, sexual, aquecido somente pelo calor corporal, com ausência de sentimentos, gerou aquela vida e aquela vida foi rejeitada. Ou seja, todos os sentimentos que foram ofertados foram esses sentimentos, raiva, rancor, rejeição, e aí aquilo ficou ali impregnado no campo magnético da pessoa. Então, quando você apresenta àquela criança a espiritualidade, quando você faz o trabalho para grávidas, quando você batiza, quando você inicia aquela criança ou aquele espírito, você consegue limpar esse campo magnético. Veja bem, eu falei de raiva, rancor e rejeição só na gestação. É verdade, eu fiquei pensando que a religião, o próprio hino, né? Que é paz e amor da Umbanda, tem tudo a ver com esse DNA do amor que muita gente ainda desconhece, né? Então, acaba que a religião em si acaba trazendo a pessoa meio que pro eixo de novo, né? E talvez descobrindo coisas que ela nem ia pensar na gestação, né? Exato. A religiosidade é justamente essa oferta de amor. É onde você vai ter a possibilidade de conviver com um grupo social que vai ofertar amor. É claro que vão haver dissabores, é normal. Mas, normalmente, a pessoa recria laços de sentimentos que não foram inicialmente ofertados dentro da própria família, né? Pode acontecer para alguns, para outras pessoas não. Então, voltando aqui um pouco... esse entendimento da raiva, do rancor e da rejeição, porque foram sentimentos que, em dado momento da minha vida espiritual, eu tive que confrontá-los como pessoa, eu, Flávia Pinto, e depois como mãe Flávia, porque se as pessoas chegam ao meu terreiro e elas dizem que estão com perturbações espirituais, que estão mal, e eu estou vendo que o problema delas é uma pessoa com muita raiva, é uma pessoa com muito rancor, ou é uma pessoa com muita rejeição, não adianta eu ofertar só um tratamento espiritual sem tocar nesse assunto, sem de alguma maneira sinalizar para a pessoa que o tratamento dela espiritual passa também por um tratamento terapêutico, onde ela vai ser ajudada por um profissional da psicologia a lidar melhor com esse sentimento da raiva, do rancor e da rejeição, ou até mesmo da revolta, né? Ou seja, são muitos R's, né? É a macumba-terapia. É a macumba-terapia, e existem uma série de terapias que vão dar conta de lidar com esses sentimentos. Então, mãe Flávia, voltando nesse assunto que a gente está tratando, dessa questão das emoções, isso tem muito a ver com a saúde mental. Sim. E o Brasil, eu peguei uma pesquisa aqui da Organização Mundial da Saúde, só em 2022, que é o dado dessa pesquisa que está aqui, 12 mil pessoas no Brasil tiraram a própria vida. Nossa. E aí, o risco de suicídio é muito maior entre jovens negros do sexo masculino entre 10 e 29 anos. E os dados são até de uma pesquisa que também a Universidade de Brasília fez, falando que tem muito a ver com as questões raciais, toda a questão da violência policial, né, do racismo estrutural que a gente vive. E como que a senhora percebe isso, né, na sua prática religiosa, né, como os jovens estão tentando se cuidar aí da sua saúde mental e como que a religião pode ajudá-los também com uma ferramenta aí, né, de sobrevivência. Sim, e é importantíssimo, Flávia, essa pesquisa, porque muitas pessoas ainda insistem, né, em dizer que o racismo é mimimi. E ele não é mimimi. Ele pode sim, o jovem negro, ele pode ser tomado pela raiva, pelo rancor e pela rejeição por um motivo muito simples, né? Franz Fanon, em Peles Negras, Máscaras Brancas, ele fala exatamente isso, né? O que o homem negro quer? Ele quer se sentir humano. E o que ele precisa para sentir-se humano? Qual é o critério? O critério é ser branco.
Só que branco nós nunca vamos ser. E aí ele passa a reproduzir uma série de comportamentos corporais, de linguagem, de afetividade, até na escolha de se relacionar com mulheres não negras, de mudar ciclos de amizade, tentando parecer branco. Só que quando ele vai procurar uma oportunidade de trabalho, uma chance de crescimento na vida, ele vai ser tratado como uma pessoa preta. E muitas vezes essa rejeição ela veio desde que aquela criança nasceu, como eu falei. Ou seja, simplesmente por ser uma criança preta, ela foi tratada com discriminação, com menos amor, com menos acolhimento. Inclusive, Frantz Fanon também nos fala da síndrome do abandonico, né? O que é a síndrome do abandonico? A maioria de nós, filhos de mulheres negras, a nossa mãe foi trabalhar na casa da família branca, né? E ao ir trabalhar na casa da família branca, nós permanecemos muito tempo com a ausência da afetividade materna. Então, nós procurávamos dentro de casa a figura paterna, que muitas vezes não estava ali, e aí tentávamos ter essa necessidade, essa ansiedade de ter essa figura materna ali, ela também não estava, e aí a gente cresce com essa síndrome do abandonico, o que leva a gente, no início da adolescência, tanto que a pesquisa aí fala dos 10 aos 29 anos, até nos afirmarmos como jovens a uma série de crises emocionais, onde a raiva vai ser instaurada, onde a revolta vai ser instaurada, onde o rancor vai ser instaurado, e onde a rejeição ela foi o sentimento que provocou todo esse tipo de outros ódios a partir do fato dessa pessoa não ser aceita, né, em lugar nenhum, como uma pessoa negra, como uma pessoa indígena, muitas vezes fora das aldeias indígenas, e isso é algo extremamente delicado. Então, quando a gente também está falando desses altos índices de suicídio, né, 12 mil no último ano, não foi isso? Sim, 12 mil. Segundo a OMS, ou seja, só no último ano nós tivemos 12 mil concentrando os suicídios na maioria das pessoas negras, sendo jovens negros, né? Então, fica aqui também uma mensagem para a gente entender um pouco mais como é que esses sentimentos são ordenados, como é que eles se dão, e o quanto a prática espiritual, ela precisa lidar com isso, né? Porque você precisa entender se aquela pessoa que está no atendimento, ela está sendo vítima desses sentimentos ou se ela está sendo produtora desse sentimento para alguém também. Eu quero até fazer uma pergunta. Como é que tem sido a participação dos jovens, assim, na Umbanda? Né? Porque a gente precisa também, assim, atraí-los de alguma forma. Eu tenho essa curiosidade. Tem dois pontos, né? Um ponto positivo e um ponto negativo. A gente tem uma inserção de jovens muito forte nas igrejas evangélicas, e eu, enquanto uma mulher negra comprometida com a luta antirracista, eu entendo que se ali está curando aquela pessoa, ótimo, né? Mas eu entendo também que aquela pessoa está distante da sua medicina milenária ancestral, ela está desconectada com seus ancestrais, e em que medida aquele pensamento eurocristão também não pode adoecê-la, porque ela vai tentar ser branca, como eu falei, lembrei Frantz Fanon, e ela não vai ser, mesmo sendo cristã, ela não vai ser branca, e às vezes essa escolha pelo cristianismo, pelo protestantismo para se parecer branco. Repetindo aqui, Frantz Fanon, o que o homem negro quer ser humano. E o que ele precisa para ser humano? Ele precisa parecer branco. Precisa ser branco, só que a gente não é branco, né? Agora, por outro lado, a gente tem a inserção de jovens dentro dos terreiros, tanto de Umbanda e Candomblé, e hoje os jovens buscando um pouco mais da compreensão psicológica, da questão histórica, e isso tem sido um grande avanço também. Também muitos jovens LGBTQI+, e isso é muito importante. Agora, o que eu percebo como diferença, né? Eu sou uma matriarca há 2 décadas e meia. Então, mudou esse perfil. Os jovens já chegam querendo entender mais esse perfil psicológico, né? E por esse entendimento do perfil psicológico, cada vez mais a gente vê pessoas interessadas nas psicologias pretas, e quero aproveitar aqui para dar a dica da Mãe Flávia, né? Vocês conhecem a Pós-Umbanto, que eu já recomendei aqui outras vezes, né? E ela tem uma disciplina inteira dedicada a apresentar conceitos da psicologia junguiana e trabalhar uma perspectiva simbólica no entendimento psicológico dos mais diversos temas abordados nas religiões de matriz africana. Então, veja bem, existe uma pós-graduação onde você pode estar um pouco mergulhando mais nessa compreensão do estudo da psicologia e da sua prática espiritual, porque elas estão completamente conectadas, como eu falei inicialmente, né? E o professor Rangel Fabretti ministra essa disciplina.
Psicologia da Religião. E lá você vai compreender a religião como um fato humano, complexo e específico, e como ele se relaciona com rituais, práticas, sentimentos, ou seja, as emoções, né? Símbolos, sentimentos e crenças ao longo da história, né? E aí, para saber mais sobre a pós-graduação em Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, clica nesse link aqui, que está na descrição desse vídeo, ou acessa Umbanda EAD, tá bom? Também a gente está deixando o WhatsApp aqui da equipe para suporte. Então, veja bem, uma pós-graduação onde você vai poder entender o que é característica da sua psicologia, ou seja, das suas emoções, e o que isso tem a ver com a prática mediúnica. Porque, voltando ao que você trouxe, Flávia, se a pessoa chega para um atendimento espiritual, eu estou vendo que aquela criança ali, por exemplo, uma criança LGBT, ela deu sinais desde pequena de que ela tinha uma outra orientação homoafetiva. E, de repente, o pai ou a mãe não aceitavam, ou os dois. Naturalmente, foi uma criança rejeitada desde cedo. Sim, sim, com certeza. Como é que chega desalinhada lá no seu terreiro, essa criança, né? Muito, muito. Inclusive, eu tenho um caso... E até a família mesmo parece estar buscando ali nosso entendimento, ou aceita ou não aceita, né? Um caso bem complexo às vezes. Por exemplo, nós tivemos um caso de atendimento que não foi exatamente LGBT, mas é que os pais levaram a criança, e aí está na ordem do racismo, levaram a criança para ser consultado pela vovó Joana, a preta velha que eu trabalho. E aí a vovó Joana consultou aquela criança e a criança estava muito mal, doentinha, não conseguia dormir direito, e a vovó Joana mandou que tirasse aquela criança do colégio. E aí os pais, né, um casal negro, mais periférico, conseguiu, com muito custo, né, pagar uma escola melhorzinha para a criança. Né? Então, isso para a gente, nós que somos população negra, a gente sabe o valor que é colocar um filho numa escola melhor. Aí eles não entenderam, como assim a gente vai para a Preta Velha e ao invés da Preta Velha dar a solução para o problema, entre aspas, espiritual, que não era espiritual, era emocional. E a Preta Velha manda trocar a criança de escola se nós lutamos tanto para conseguir colocar essa criança numa escola particular. E ela falou, e vai trazendo a criança em 7 rezas. E aí foram levando a criança em 7 rezas e foram entendendo. Lá para a 3ª reza, a criança já estava espiritualmente mais forte, né? E aí ela conseguiu relatar, ou seja, ela sofria racismo na escola. E esse racismo gerou nela essa raiva ofertada a ela por ela ser negra, esse ódio fez com que ela se sentisse rejeitada. Então, a criança estava apática, não queria dormir, não conseguia dormir direito, ela sofria essa rejeição, né? E ela não sabia como lidar, porque ela era uma criança. E aí, num primeiro momento, a vovó foi bem radical, troca essa criança de escola, ou seja, para tirar ela daquele lugar de extrema vulnerabilidade e ataque. E aí eu quero chamar a atenção a vocês que estão nos ouvindo e, por favor, comenta, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Se você está me ouvindo no Spotify, por favor, se inscreve aí para você sempre estar conectado conosco. Se está no YouTube também, é muito importante essa conexão de vocês. Afinal, nós não temos uma concessão pública de canal de televisão e rádio. É sempre bom lembrar isso, tá? Mas qual é a grande mensagem de um episódio como esse? O espiritual fortaleceu o emocional para o emocional conseguir dizer o que estava sentindo. Então, nesse sentido, é claro que o espiritual pode ajudar, mas veja bem, se o problema não tivesse sido sanado, ele não ia ser resolvido nem espiritualmente. Porque se aquela criança continuasse sendo vítima do ódio, da rejeição, daquele grupo social, ou seja, de educadores que deveriam estar ali transformando aquela criança através da educação, estavam rejeitando ela. Então, teve que cortar, mas às vezes para cortar aquela emoção, se eu não buscar um apoio onde eu possa estar mais fortalecido, mesmo na condição de criança, pode ser que isso não mude. Até para, como a senhora explicou, né, o fortalecimento espiritual ajuda até a pessoa a identificar padrões repetitivos, né, que vão levar a um maior autoconhecimento dos 3 R's, raiva, rancor, rejeição. E eu queria fazer mais uma pergunta, dentro desse universo, como que, assim, na sua jornada, né,
a própria... Como é que tem sido, assim, o relacionamento com as famílias? Você falou dessa criança, né? Há algum tipo de momentos que é mais difícil, né? Por exemplo, esse caso é um caso de racismo contra uma criança. Sim, Se a família não ouvisse também vovó, talvez continuaria, nunca seria descoberto. sim. Mas como é a questão da resistência das pessoas, sabe? Em seguir orientações, né? E realmente entender a Umbanda como ferramenta de transformação. Então, não tem como você praticar uma religiosidade sem se interessar pela compreensão das suas emoções. Eu sou uma babá há 25 anos e, obviamente, que eu fui estudar também um mínimo de psicologia para entender. Não sou psicóloga, mas o mínimo eu fui entender, como é exatamente o tema de hoje. Raiva, rancor e rejeição. Eu atuo dentro de uma cadeia, né? Eu atendo pessoas que foram para lá por conta desses sentimentos. E ao longo dessas 2 décadas e meia, o que eu mais vejo são pessoas com vidas destruídas, com vícios dentro da família, maltratando o próprio corpo, porque não souberam como lidar com essas emoções. Então, qualquer ritualística que eu possa oferecer para tratar esses sentimentos, se eu não apontar para a pessoa que a gente percebe aquele sentimento, que ele tem que ser extirpado do coração dela, e que ser extirpado não basta dizer, olha, como é que, por exemplo, no caso dessa criança, como é que nós iríamos dizer para essa criança? Criancinha, tira essa raiva do seu coração, essa rejeição. A criança nem entendia que aquilo ali era uma violência racial. Ela só entendia que ela era rejeitada. Então, ela não tinha nem defesa, ela não conseguia nem expressar, né? Precisou ela estar um pouco mais forte para poder identificar. Então, eu entendo que estudar a questão da psicologia é fundamental. A gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Inclusive, tivemos um programa sobre psicologia preta explicando exatamente isso. Ou seja, a pessoa que é negra, ela não tem como ser tratada por um psicólogo branco. Uhum. Por um motivo muito simples, o psicólogo branco, ele não passou por nenhum tipo de racismo, ele não conhece a dor de uma pessoa negra. Uma criança negra, ela nunca na infância, a professora da escola fez isso aqui, ó, no nosso cabelo, porque o nosso cabelo é crespo. Então, ela sofreu rejeição desde o jardim da infância, onde ela via outros coleguinhas recebendo carinho e ela não recebeu. E a gente já fez um podcast aqui, um programa aqui sobre isso com a nossa querida Marcele Oliver, e foi muito bom. Então, eu preciso dar mais atenção. E aí, voltando um pouquinho nessa questão da raiva, a gente precisa entender também qual é a motivação de ficar tanto tempo com raiva. Vale a pena ficar tanto tempo com raiva? Vale a pena sentir raiva? Vale a pena você passar um longo tempo da sua vida alimentando rancor por alguém? Será que vale? E aí eu quero dar um testemunho, porque eu acho que na nossa religião a gente dá pouco testemunho. Todo mundo sabe, né, que minha mãe foi assassinada, meu pai também, e fiquei os 3 dias com ela assassinada dentro de casa aos 10 anos de idade. Foi um feminicídio, ela foi assassinada pelo meu padrasto. E não fizeram terapia comigo. Pobre favelada da Vintém, ninguém levou essa miséria. Na verdade, me levaram para o psicólogo, e aí o que a psicóloga falou? Ela me fez algumas poucas perguntas. Ela perguntou o que eu queria ser. Aí eu falei, eu quero ser juíza. Aí ela falou, chamou minha avó e falou assim, essa menina tá ótima, ela não tem trauma nenhum não. E me liberou, me deu alta. Uma psicóloga branca, né? Ou seja, uma criança que passou pelo que eu passei. Trauma horrível. Algo horrível que dificilmente você vai ver outras crianças, outros seres humanos com relato de um episódio desse, que ficou 3 dias com uma mãe assassinada dentro de casa, e ela me liberou da terapêutica psicológica. Aquela profissional. Isso não coloca toda a psicologia em xeque. Pelo contrário, inúmeras pessoas que vêm para o meu terreiro, eu recomendo terapia, né? Eu deixo nítido que eu posso ajudar espiritualmente. Mas o que é terapia tem que ser tratado dentro de um consultório com um profissional especializado no conhecimento das emoções. Eu citei, inclusive, aqui Frantz Fanon. Frantz Fanon foi estudar psiquiatria para entender as dimensões do racismo, por isso que o livro dele, Peles Negras, Máscaras Brancas, é um dos livros mais clássicos para você entender a questão racial no mundo. E aí, o que acontece? Eu não tinha terapeuta, eu estava com aquela questão ali da minha mãe, as pessoas falavam para mim que eu tinha que sentir raiva do meu padrasto, eu não sabia como lidar com aquelas emoções, mas eu ia para o terreiro da mãe Helena.
E ao ir para o terreiro da Mãe Helena na minha rua, ali na Marechal Falcão da Frota, na Vila Vintém, em Padre Miguel, eu consultava com o seu boiadeiro, com a vovó Cambinda, com o seu tranca-rua, com a dona Sete, e eu não sei o que eles falavam para mim. Eu não sei. Mas eu sei que eles sempre me chamavam. E ao me chamar, conversava com aquela criança de 10 anos, 11, 12, e as pessoas perguntavam assim para mim, por que você se consulta? Você é criança, você só tem 10 anos. Eu falava, eu não sei. E eu não lembro o que eles falavam para mim, de verdade. Mas eu sei que eu tenho entendimento que aquilo ali foi a minha terapêutica. Uhum. Sim. Mesmo não tendo tanta maturidade, né, para poder talvez ter aquele discernimento, mas aquilo foi te preparando, né, de alguma forma. Exatamente. E a única memória que eu tenho é que eles falavam assim para mim, não deixa a raiva ficar no seu coração, não deixa a raiva. E isso eu lembro. Então, até hoje, eu sou ensinada, né, pela vovó Joana a não deixar a raiva permanecer no meu coração, né? E aí, quando a gente fala isso, para não parecer clichê, porque parece que a gente está dizendo assim, então tá bom, então eu taquei isso aqui em você e você não pode sentir raiva. Claro que a gente sente raiva, é da natureza humana, mas eu posso escolher como lidar com ela. Uhum. E aí a vovó Joana fala, toda vez que a raiva quiser se instaurar dentro de você, não deixa, neta, porque ela é um câncer. Ela vai destruir você por dentro. Então, opta por outros sentimentos. Então, eu vou buscar algo que me dê alegria, algo que me dê prazer, algo que me dê paz, algo que me dê satisfação, tanto fisicamente como emocionalmente. Então, por exemplo, se eu me aborreci com alguém, tá falando mal de mim, tá falando injúria, tá falando inverdades, é claro que aquilo dói e provoca raiva. Mas eu tenho a opção de deixar aquela raiva ficar e me destruir, e virar um rancor e eu depois ficar mal revoltada. Ou eu tenho a opção de falar, não, eu vou dissolver esse sentimento. A pessoa não vai parar de sentir raiva de mim, mas eu não vou entrar nesse ataque. A raiva é um ataque. Entrar nessa vibração, né, mãe? Nessa vibração. Antes da gente continuar falando, que tá muito bom esse papo sobre estratégias mesmo que a gente pode usar no nosso dia a dia, vamos falar um pouquinho da Umbanda EAD, que é o nosso parceiro. Então, eu achei muito legal, mãe, assim, eu acompanho muito o seu trabalho, que você também, a senhora também estuda bastante. Eu achei muito interessante essa questão da pós-graduação, porque eu acho que estudar comportamento humano, ele é libertador. Sim. E principalmente, assim, quando a gente realmente também quer servir ao mundo, né, da melhor forma possível. Então, fala um pouquinho desse apoio que está tendo da Umbanda EAD aqui no nosso podcast. Sim, muito importante, porque há uma preocupação de médiuns e lideranças umbandistas sem formação. Mas aquela mãezinha, aquele paizinho de antigamente, que não estudou, realmente, de verdade, eu conheço médiuns que não estudaram, porque o racismo não deixou, porque a condição socioeconômica não deixou, e que eram dotados de uma mediunidade incrível, mas esse tempo já passou. Agora nós já temos acesso à educação. E você ter uma pós-graduação especializada, específica, né, para Umbanda, é algo que, assim, você não encontra toda hora. Qualifica os nossos dirigentes. Uhum. Eu tenho entendimento que isso qualifica, e qualifica o médium, porque, por exemplo, eu não posso não entender que às vezes aquela pessoa tem um problema de saúde mental que pode levar ela ao suicídio, e que eu não vou conseguir tratar aquilo só espiritualmente. Uhum. E a gente sabe que o fanatismo também empobreceu muito as lideranças umbandistas, assim como empobrece lideranças evangélicas e católicas, mas eu não estou aqui para falar dos evangélicos e dos católicos, eu estou aqui para falar do meu segmento. Esse podcast ele tem a intenção de qualificar, né, a prática mediúnica da Umbanda, do Candomblé. Então, quando a Umbanda EAD oferece uma pós com essa qualificação, inclusive vários amigos meus ali são professores dessa pós, Renato Nogueira, Catiúcha Ribeiro, mãe Claudinha, pai Sidney, todos são meus amigos queridos, são pessoas que eu tenho relação, compromisso, né, com essa questão racial. E o que é mais legal também, é uma pós-umbanto que ela tem uma pegada mais afrocentrada, um debate que na Umbanda ainda é novo, né, que dialoga muito com o meu livro Umbanda Preta, Raízes Africanas e Indígenas. Então, essa possibilidade de parceria, de apoio da Umbanda EAD, para que a gente continue podendo praticar um podcast como esse, é fundamental. E
essa formação, ela vai trazer para o médium, eu também ofereço cursos e sei a importância disso, tirar dúvidas, ter acesso a conhecimentos ancestrais, ter acesso a uma qualificação, porque os padres passam por formação. Isso que eu ia te perguntar, né? Porque a gente não, às vezes, tem uma oferta, né, de formações, de capacitações. Eu, por exemplo, é meu primeiro contato em conhecer uma pós especializada em Umbanda, essa Ubuntu, né, que é mais voltada para psicologia, eu achei bem interessante, né? Então, realmente, os padres são formados o tempo todo, pastores os pastores também, né? Uhum. Todas essas religiões também, quem segue o budismo, Sim, né? sim. Tem toda... E a gente ouve pouco, né? Sim, ouve pouco e o que é pior, né? Muitos dirigentes por aí, auto-intitulados dirigentes. Né, que não podem até ter uma mediunidade muito forte, mas não se ocuparam em se qualificar. Então, eu acho que conhecimento ele é um crescimento. Sim, sim. Né? Você precisa, né, para o tronco crescer, né, a semente precisa criar raiz. E eu acho que também, como a senhora falou, para o desenvolvimento do médium. Porque às vezes eu conheço algumas pessoas que seguem, né, o candomblé ou Umbanda, aí eu pergunto, olha, por que isso é assim? Porque a pessoa às vezes não sabe nem responder. Não sabe responder. Ela só vai lá, frequenta, mas não aprofunda conhecimento, não conversa, talvez, porque é muita oralidade também, né? E a gente buscar conhecimento também é uma prática, né? De fé, desenvolvimento espiritual, né? Mas isso é uma visão da prática afro-indígena religiosa brasileira equivocada. Porque ninguém se torna um babalaô, uma yanifá da noite para o dia. Você leva anos sendo preparado. Ninguém se torna um pajé da noite para o dia, um pajé ou uma pajé. Sim. Você leva anos sendo preparado. Como é que um dirigente de Umbanda ou de Candomblé acha que basta 7 anos ou se auto-intitular dirigente que você já pode abrir uma casa para cuidar de vidas, de cabeças, de pessoas, de emoções? E fora que eu acho que precisa estar muito conectado com o mundo, porque lá na sua casa, o que eu percebo é muito isso. A senhora fala de racismo, de sustentabilidade, Sim. de comportamento humano. Então, não é só uma vertente, uma perspectiva, né? Olha, fiz os 7 anos para me tornar uma baba. Enfim, não, é uma visão, acho que mais holística do mundo, né? Sim. Faz sentido, assim? Não total. Por exemplo, nós comemoramos agora, em novembro, os 25 anos da Casa do Perdão. E uma das celebrações foi dar cargo de babás a 3 mães na casa, né? As 3 primeiras filiais da Casa do Perdão, a Casa do Silêncio, a Casa da Paz e a Casa da Ajuda, na Penha, no Rio de Janeiro, dirigida pela minha filha, mãe Camila, de Obaloaê, em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, dirigida pela minha filha, mãe Filipa, e em Barra do Piraí, dirigida pela minha filha Dina. Foram pessoas que vieram sendo preparadas, embora já tinham a sua prática mediúnica. Ao chegar no meu terreiro, foram desconstruindo alguns conceitos e alguns pré-conceitos, se permitiram ser formada por alguém que tem mais 10, 15, 20 anos à frente delas e, a partir daí, então, estarem mais qualificadas para poder estar à frente de um terreiro. Ou seja, como é que pode você querer ser dirigente espiritual e você não conhecer o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que você quer ser dirigente espiritual e ser racista? Como é que você quer ser dirigente espiritual e ser homofóbico? Não faz o menor sentido. Como é que você quer ser dirigente espiritual e ser de direita? Não tem como. É verdade. Não tem como, porque esses valores não estão dentro da Umbanda. Então, isso não coaduna com as filosofias africanas e indígenas. E aí, era como eu estava dizendo, um pajé leva anos para um pajé ou uma pajé, anos para ser preparado, para ser liderança política e espiritual daquele grupo social. Uma yanifá, um babalaô, leva anos para ser preparado para ser liderança política e espiritual daquele grupo social. Como é que uma pessoa na Umbanda ou no Candomblé, simplesmente porque cumpriu um tempo, ou tem uma entidade muito forte, ou simplesmente pagou suas obrigações, pode abrir um terreiro? Às vezes não está preparada nem para ser cuidadora de um gato.
para cuidar de um cachorro, de uma planta. Como é que vai cuidar de cabeças e de vidas? Então, se eu pego um indivíduo revoltado, uma indivídua revoltada, aquele ori está repleto de sentimentos pesados, emoções densas. Eu tenho que entender que aquela pessoa precisa de outro tipo de acolhimento e tratamento. Como é que eu vou lidar com uma mulher que está sendo vítima de violência dentro daquela casa e vou tratar como uma cobrança de Oxum, uma cobrança da Maria Mulambo, uma cobrança de não sei o quê, como eu já vi isso, né? Ou seja, médium que não teve desenvolvimento mediúnico. Eu posso aqui tratar desse caso, igual eu dei o meu testemunho aqui, do quanto seu tranca-rua, seu boiadeiro, tiraram a raiva do meu coração e falaram para eu não ficar com raiva. Então, eu cresci sem raiva e sem revolta dentro da favela. E aí não fui para as estatísticas de menina preta de favela, ou seja, viciada, revoltada, envolvida com tráfico de drogas, e sendo meu pai um traficante também, assassinado, eu teria todos os motivos, né, para poder ser uma pessoa ali solta. Agora, a atuação de uma entidade de médiuns preparados conseguiu entender que eu não era qualquer criança ali. Então, eles me chamavam da assistência e me davam consulta, porque o médium identificava que ali tinha o quê? Um sentimento que não era positivo. Energeticamente, você consegue ver a vibração de um sentimento. Então, conseguiam ver minha dor. Aí, por exemplo, eu tenho 2 casos que me chamam muito a atenção. Conta pra gente, compartilha com a gente. Um foi uma menina que ela foi estuprada, e ela foi ao terreiro, e ela chegou no terreiro, se consultou com uma pseudo-entidade, usando equivocadamente o nome do seu tranca-rua, e ela tinha sido estuprada um dia antes. E aí, quando ela começou a consulta, ela não conseguia falar muita coisa, só chorava, e aí a pseudo-entidade, né, ou seja, o médium, falou para ela que tudo aquilo que tinha acontecido de ruim com ela é porque ela estava pesada, que ela estava negativa, e que ela tinha que fazer umas coisas para limpar aquele negativo dela, e que ela só atraía coisa ruim porque ela era uma pessoa ruim. Então, veja bem, uma mulher estuprada vai para um terreiro, se consulta com o médium. Você é mais vítima, né? Exatamente. Se consulta com um médium despreparado, que não reconhece na energia daquela emoção de dor, de raiva, de rejeição que ela sentiu, de nojo do próprio corpo De pelo mais estupro. culpa, né? Que saiu de lá, provavelmente sentiu a pior pessoa do mundo, né? Exatamente. E aí esse médium, ele reforça a estigmatização da mulher. Então, terreiros como o meu, são terreiros que a gente vai ter poucas pessoas de verdade querendo ser transformada. Normalmente, as pessoas não querem um terreiro que vai levar você a esse tipo de conscientização, de entender que a violência contra a mulher é crime. Ah, mas isso não está na dimensão espiritual. Tá, porque os povos ancestrais, africanos e indígenas, não usavam o estupro como ferramenta de domínio do corpo feminino. Tem que entender que aquilo ali é uma violência. O racismo também. Quem inaugura o racismo são os eurocristãos. Quando eles invadem os nossos territórios e resolvem nos reconhecer como diferentes. Então, a partir daí foi gerada uma dor no nosso sistema emocional que a gente está até hoje lutando contra isso. Franz Fanon fala muito bem desse assunto. Ou seja, eu estou tentando parecer branco para ser aceito, para ser mais humanizado. Né? Quem foi que disse que eu não era humano? Né? Se eu vinha de organização tribal, onde eu não passava fome, onde todos tinham moradia, onde não haviam moradores de rua, onde não havia violência contra a mulher, onde o sagrado feminino era respeitado. Então, até que ponto o homem vai estuprar uma mulher, acabar com a saúde psicológica dessa mulher dentro de casa e depois vai para o terreiro tocar tabaco, vai chamar Oxum, vai chamar Yansan, vai chamar Iemonjá? Até que ponto esse homem está devendo a pensão desse filho ou não está ajudando como deveria, paga R$200 de pensão e acha que está fazendo muito, e depois quer bater palma para Maria Padilha, Maria Mulambo? Que isso? Por que esses terreiros não querem refletir esses assuntos, né? Por que não quer fazer essa discussão? E aí terreiros como o meu, que vai fazer esse debate, muitas vezes não tem tanta aderência. As pessoas passam a ficar meio... Exato. Homens, né, héteros não vão ficar, porque é um terreiro que a gente vai falar sobre esse assunto. Né? E aí não me interessa um terreiro onde não se discuta a questão de sustentabilidade, questões das emoções, né? E a gente já está chegando aqui perto do final, né? Eu queria, mãe Flávia, fazer só uma pergunta relacionada à questão do tema suicídio, que a gente teve uma mensagem de um dos nossos ouvintes perguntando como é tido, né, lido, né, como é tratado a questão do suicídio dentro da Umbanda. A senhora poderia explicar um pouquinho?
Sim, e antes de explicar, eu quero lembrar que muitas vezes é a raiva, é o rancor, é a rejeição que leva a pessoa ao suicídio. Sim, sim, vai acumulando tudo, né. Inclusive esse caso que a senhora trouxe, imagina uma mulher recém passada por um processo de estupro, uma Uhum, coisa, uma violência, chega e fala porque ela é negativa, uhum. vai sair dali e vai querer se Se matar, exatamente, se sabe? suicidar, porque ela vai falar qual é a solução, se a própria espiritualidade está dizendo que eu Uhum. sou suja, né? Exatamente. Que eu atraí isso tudo por culpa minha, né? Ou seja, patriarcado dentro de uma prática mediúnica. Então, um terreiro onde você não está estudando o que é o patriarcado, você não vai desconstruir o patriarcado nas pessoas. Um terreiro onde você não está tratando do racismo não vai desconstruir o racismo também. Então, lembrar que muitos sentimentos levam as pessoas a cometer o suicídio, dentre eles a raiva, o rancor, a rejeição, a revolta. Para nós da Umbanda e também para os iorubás, o suicídio ele é, na verdade, um grande crime. Né, contra a própria vida. Tanto que os iorubás, se você cometer suicídio, você não é enterrado junto com a sua família. Né? Eu estive na Nigéria e o cemitério é uma coisa do Ocidente, né? Eles têm o hábito de enterrar os seus familiares dentro da própria, do ambiente familiar, né? Do lado de fora de casa, mas ali, aquela cova ali, eu fui iniciada para Oiá, reiniciada para Oiá, do lado da cova dos ancestrais, né? Na calçada da casa. Então, quando você não teve um bom caráter, né, Uhum. você vai ser levado ao cemitério, ou seja, não fica junto com a família. E se você se suicidou também, porque eles acham que é um crime contra a própria vida, porque existe resposta para tudo quando você está no caminho religioso. Então, você vai oracular, você vai aos 256 odus de Fá, você vai buscar o Babalaô, a Yanifá, vai ter trabalhos espirituais para corrigir destino, corrigir caminho, cortar o negativo da sua vida, vai apontar para você, nos tempos modernos, a necessidade, às vezes, de um acompanhamento médico, vai até te avisar de uma doença, inclusive, ou de aproximação de um espírito sem luz, que pode estar levando você a um pensamento suicida, ou até mesmo corrigir, através de uma feitura, né, de uma iniciação, um trauma de vidas passadas, que você pode estar arrastando esse rancor, essa raiva, essa rejeição de outras vidas, inclusive fracassos acumulados de vidas anteriores, que levam a pessoa já a um sistema de depressão, de ansiedade, de desequilíbrio emocional, desde o início da sua própria vida. Por isso que a feitura, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, ela é muito importante, porque a feitura é um momento de reconectar o útero mítico ancestral e curar memórias existenciais, memórias ancestrais, memórias de outras vidas. E dentro da Umbanda a mesma coisa, né? E para os indígenas também, o suicídio ele não é aceito, né? Para alguns grupos indígenas, o suicídio só é aceito em situações de guerra, né? Melhor você tirar a própria vida do que para alguns grupos, tá? Para outros não, tá? Algumas tribos indígenas, do que o inimigo tirar a sua vida. Inclusive um grupo que eu estudei, que agora eu não lembro qual é a etnia, a cabeça para os povos indígenas é muito sagrada, não é só para nós africanos, né? O ori, a cabeça, né? Tanto que o cocá, ele é um capacete de proteção para sua cabeça. Então, para povos indígenas, se o inimigo afetasse a sua cabeça durante um confronto, ou ele arrancasse a sua cabeça, que foi uma prática um pouco comum em alguns momentos de guerra, né, na história dos povos, aquilo ali era terrível, porque você não poderia renascer sem a cabeça. Né? Então, você vê que indígenas também entendem que a Toda uma cabeça... simbologia, né? Exatamente. Por isso que o meu livro é Umbanda Preta, Raízes Africanas e Indígenas, né? São as duas filosofias pelas quais eu realmente quero me orientar na minha vida e me oriento. E tento reproduzir isso dentro do meu terreiro, tanto da Casa do Perdão, nosso terreiro de Umbanda com 25 anos agora completos, e a Casa de Oiá, né? Nosso terreiro de Candomblé que nasceu há um ano e alguns meses. Então, a gente precisa entender que, dentro dessas filosofias, o suicida ele não é visto de uma maneira positiva. E não é simplesmente criticar o suicida. É explicar para a pessoa que está viva que existem milhares de ferramentas para você não cometer o suicídio. Sim. E aí eu volto à dimensão do tema, que é exatamente isso, ou seja, a raiva, o rancor e a rejeição. Esses sentimentos, se você tem ele no seu coração, ou se alguém oferta esse sentimento na sua direção, você precisa tratá-lo.
Saber lidar, né? Você precisa buscar ajuda. Se sozinho, sozinha você não está dando conta, busca ajuda. Sim. Ajuda espiritual, ajuda psicológica. E se você for num terreiro e não recomendarem terapia, corre desse terreiro. Porque você está diante de uma dirigente, de um dirigente despreparado, que não devia estar dirigindo ninguém. É verdade. Porque não é capaz de dirigir a própria vida. Entende? Sim, com certeza. Até porque o que a gente tratou aqui nesse programa, que tem várias nuances, né? Não é só você chegar lá na casa, olha, quero fazer uma orientação espiritual e acabou. Não, Você não tá é ali, não. É todo um processo, né? Que você tem que também usar a medicina tradicional, usar a psicologia. São vários vertentes. E a psicologia afrocentrada, ela dá conta de estudar, por exemplo, as questões do racismo, né, as questões da violência contra a mulher. No meu livro Salve o Matriarcado, tem um capítulo Micromachismos, que foi um capítulo desenvolvido pelo Bonino, um psicólogo boliviano, que foi estudar a dimensão da violência patriarcal na psique feminina, né, através dos micromachismos. Então, o capítulo 6 do meu livro Salve o Matriarcado, a gente está tratando exatamente disso. Como é que essa dimensão também do patriarcado, ele pode afetar a saúde psicológica da mulher. E aí não adianta chegar no terreiro, uma mulher que está sendo vítima de violência patriarcal, ou seja, vítima de machismo dentro de casa, que adoece e mata, inclusive aquela criança, e a gente só achar que fazer santo vai resolver. Não, não é isso, né? Algo tem que ser feito para que aquela pessoa também consiga sair daquela situação de vulnerabilidade. Claro que, às vezes, fortalecendo espiritualmente aquela pessoa, ela consegue estar mais forte para se livrar daquela situação de violência. Mas, se ela não tratar, às vezes, a reprodução daquele padrão mental e emocional, ela vai voltar para outro relacionamento abusivo. O papo tá bom, né, mãe Flávia? Mas muito vamos bom. Encaminhar para o nosso agradecimento final. Então, vou deixar com a palavra a senhora para os agradecimentos. Então, chegamos ao final do nosso programa 8, né, do Mãe Flávia Pode. Esse programa que tem como compromisso trazer um pouco mais do conhecimento das filosofias africanas e indígenas e um mergulho profundo nas águas do conhecimento espiritual e trazer para a gente um pouco mais de amplitude das nossas práticas dentro do terreiro de Umbanda e de Candomblé. Quero agradecer a todos e todas, quero dizer que, por favor, curte, comenta e compartilha, salva essa publicação também, indica para outras pessoas. Quero aproveitar também para agradecer especialmente ao nosso apoiador desse programa, né, que é a plataforma de cursos livres Umbanda EAD e também a Pós-Ubanto, que nós falamos bastante aqui, e está ali para vocês verem, meus amigos e queridos parceiros de luta antirracista. E nós falamos bastante também como é que você faz para se inscrever nessa pós-graduação. Você encontra as informações na descrição desse vídeo aqui e vamos deixar aqui um teaser também, né, da Pós-Umbanda para você ter mais informações. Então, Flávia, muito obrigada por estar aqui conosco nesse episódio 8 e até uma próxima oportunidade. Eu vejo vocês no nosso próximo programa, Meu Saravá Fraterno. Obrigada, gente. Até a próxima. Bye, bye. Ancestralidade é a nossa raiz. Educação é o futuro. A unidade no todo. Pós-Umbanda EAD. Teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira.